Olá, pessoinhas, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre quando o Brasil era um império. Então, vem comigo! A monarquia brasileira teve início no processo de independência, em 1822, quando rompeu com Portugal, e teve o seu fim com a proclamação da República em 1889. Ou seja, a nossa monarquia durou 67 anos. Nesse vídeo aqui, você pode entender um pouquinho mais sobre esse processo de independência brasileira. Os primeiros acontecimentos do Império é o próprio reconhecimento desse governo no exterior. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824. Portugal, nossa antiga metrópole, reconheceu o nosso processo de independência apenas em 1825 e a Inglaterra reconheceu em 1827, devido aos seus interesses comerciais. E ao longo dos 67 anos de Império, tivemos 3 momentos políticos diferentes. O primeiro reinado, que foi o governo de Dom Pedro I, o período regencial e o segundo reinado, que foi o governo de Dom Pedro II. E agora vamos entender um pouquinho sobre cada um desses períodos. Uma das coisas mais importantes do primeiro reinado foi a Constituição de 1824. Essa Constituição foi outorgada. E o que isso quer dizer? Significa que ela foi concedida pelo imperador. Ela não foi um fruto de discussão dos parlamentares. E na Constituição de 24, a gente tem a divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador estava acima de todos os outros. Ele estabelecia a autoridade máxima na figura do imperador. Outra coisa importante sobre esse período é que ele não foi tão pacífico quanto algumas pessoas imaginam. Mesmo depois da independência, houveram muitas batalhas para consolidar esse processo. E nem mesmo o imperador saiu ileso. A Confederação do Equador foi uma das revoltas que aconteceu devido ao autoritarismo de Dom Pedro diante do poder moderador. Aliás, Dom Pedro I cada vez mais perdia sua popularidade. E alguns fatores foram importantíssimos para que isso acontecesse. Um deles foi a Guerra da Cisplatina, que deu origem ao Uruguai. O outro foi o próprio autoritarismo que a gente acabou de falar. Mas também teve a crise econômica que Dom Pedro não conseguiu controlar e, para ajudar, ele entrou na disputa pelo trono português, o que provocou um grande descontentamento dos grupos políticos aqui no Brasil. Cada vez mais isolado politicamente, Dom Pedro acaba abdicando do trono. Ou seja, ele renuncia em 1831 e deixa o seu filho, Dom Pedro II, como herdeiro aqui no Brasil, garantindo a continuidade da família real. Acontece que Dom Pedro II era incapaz de governar por conta da sua idade. Ele tinha apenas 5 aninhos, e é isso que vai gerar a necessidade de um governo regencial, ou seja, pessoas que representassem o imperador. E se você estava achando o primeiro reinado conturbado, o período regencial foi ainda mais. Alguns grupos políticos se destacaram na disputa pelo poder. Nós tivemos o Ato Adicional de 1834, que permitiu algumas mudanças na Constituição e, por algum momento, maior autonomia para as províncias, e tivemos uma série de revoltas por várias partes do território brasileiro. Todos esses acontecimentos acabaram gerando uma grande instabilidade política e social, o que desencadeou um dos episódios mais intrigantes da época, que foi o golpe da maioridade. O golpe da maioridade permitia que Dom Pedro II, mesmo com 14 anos, pudesse assumir o trono brasileiro, chegando então ao fim do período regencial 9 anos após o seu começo. Daí agora você deve estar pensando, ufa, finalmente um momento de tranquilidade. Não. Apesar de ter governado muito mais tempo que seu pai, Dom Pedro II também não teve um governo muito tranquilo. As disputas entre os grupos políticos eram cada vez mais violenta, mais fraudulenta e mais autoritária. Nesse período também tivemos a ascensão do café como principal produto de exportação econômica da época. Conflitos também não faltaram, tanto internos quanto externos, como no caso da Revolução Praieira em Pernambuco e a Guerra do Paraguai. Já na segunda metade do século XIX, a gente identifica algumas mudanças, como a construção de ferrovias e algumas obras voltadas para a modernidade, e também um processo de mudanças legais que vai culminar na abolição da escravatura. E é nesse contexto que a gente identifica já o processo de crise da monarquia, através do fortalecimento do exército, o crescimento das ideias republicanas e conflitos entre a igreja e o imperador. Todos esses fatores acabam culminando na proclamação da República em 1889. Esse foi um apanhado geral sobre a monarquia brasileira. E o que nós podemos concluir de tudo isso? Ao analisarmos esses 67 anos de império, podemos perceber que a política ela se desenvolveu de maneira fraudulenta, sempre em defesa
defesa dos interesses das elites, houve forte repressão aos movimentos populares e autoritarismo e a violência estavam sempre presentes. Podemos dizer que essas foram as bases da tradição política brasileira durante todo esse período. E será que essa tradição política existia apenas no Império? Bom, veremos isso em outros vídeos. Por enquanto, fica a reflexão aí pra você. E por hoje é só. Não, mas não vai embora ainda não. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Ah, e se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei e compartilha com seus colegas. E também não esquece de ativar o sininho para poder receber as novidades. Te espero lá no Insta também, @fãsdamente. Até mais e bons estudos!